Boa tarde, tudo bem? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre a melhor tecnologia de depilação definitiva para a clínica. Então, vamos falar com relação ao laser e o LED. O LED, eles têm durabilidades muito significativas para gerar essa luz. Então, a gente consegue até 100 milhões de disparos dentro de uma potência e ela tem uma 3 vezes superior ao próprio LED. Isso é muito importante com relação a isso. O LED também, no âmbito geral, nós conseguimos ter uma alta capacidade de iluminação, a gente tem uma dimensão desse spot muito significativa, a durabilidade dela é muito maior, então, consequentemente, a gente consegue ter uma vida útil maior do nosso manípulo, trabalhar com uma vida útil muito mais significativa do nosso equipamento, diminuir esses danos térmicos que podem estar acontecendo. E ele é uma luz de baixa emissão de calor. E aí isso bate realmente com aquilo que eu estava falando, com relação principalmente à manutenção do nosso equipamento. Uma manutenção, ela fica muito mais significativamente barata, muito boa. E quando a gente fala da comparativo do laser e do LED, a gente tem aqui, né, a história da fotoepilação. Então tem desde lá da luz pulsada, aquele comprimento de onda dela, que a gente precisa realmente de filtros para ter aquele cromóforo alvo. Temos o laser de Alexandrite e o Rubi, o ND-YAG, o laser de diodo, e aí vem a evolução da epilação, que é o Holoniac, que através de um diodo emissor de LED com um espectro extremamente estreito, padrão ouro da literatura, de 780 a 850 nanômetros, a gente consegue resultados, em média, em 6 sessões. Conseguimos trabalhar todos os tipos de fototipo, então, desde o fototipo 1 até o fototipo 6. Ele tem muito maior afinidade com relação à própria melanina. Então, o que isso quer dizer? A gente vai conseguir gerar uma fototermólise muito mais efetiva, a gente vai ter um maior conforto. Ele tem uma divergência angular do mercado de menor de 10 graus, ou seja, a gente entrega assertivamente essa energia lá no nosso bulbo do pelo. E aí a gente sempre precisa prestar atenção nas características de depilação definitiva. E as principais características são essas aqui: o tempo de vida útil do próprio equipamento, o comprimento de onda em que ele se encontra, porque ele tem que realmente entregar esse comprimento de onda para epilação, a largura de pulso, porque quando a gente fala de largura de pulso, a gente fala com relação à entrega de densidade de energia lá para esse fototipo. Então, se eu tenho uma largura de pulso menor, eu vou estar trabalhando por um fototipo mais baixo. Se eu tenho uma largura de pulso maior, eu vou estar cadenciando mais essa energia. E também com relação à capacidade de resfriamento desse spot e a manutenção dessa capacidade. Ou seja, a gente precisa resfriar esse spot de uma forma muito significativa lá. E aí, qual aparelho escolher para atender todos os fototipos? Realmente é o Holoniac, porque ele, de uma forma extremamente intuitiva, a gente consegue parametrizar o fototipo e, pela inteligência que ele tem, a gente vai ter uma largura de pulso, um número de pulsos para aquele fototipo. Vou parametrizar a minha fluência e o meu fototipo, e automaticamente ele já vai me dar essas informações dentro do equipamento. Com relação, né, às vantagens de ter uma depilação a LED, é a baixa manutenção. Então, a gente tem uma vida útil desse spot do equipamento muito superior. Quando a gente fala de luz, é só a gente pensar na evolução realmente da luz da nossa casa. Então, conforme for passando os anos, a gente foi substituindo todas essas luzes por LED. Principalmente por quê? Porque a manutenção dela é mais baixa, ela dá menos problema e a gente consegue ter uma durabilidade muito maior.
E aí, por que não trazer isso para a estética? Pensando sempre em inovação, nós da Doxy desenvolvemos isso. Com relação a ganhos, então, quando a gente fala de lotar a agenda, de ganhar dinheiro, é muito importante. E eu coloquei uma tabela aqui para a gente pensar numa rentabilidade do próprio equipamento Holoniac num dia de locação ou num dia de aplicação dele. Por ele ter uma aplicação extremamente rápida, a gente consegue atingir mais clientes, lotar a nossa agenda de uma forma muito mais significativa, e aí, digamos que, cobrando sessões médias aqui, a gente consegue ganhar, no final do dia, próximo de R$7.000. Então, vocês conseguem trabalhar de uma forma muito mais efetiva, menos cansaço e também ganhar muito mais. E aqui eu vou mostrar alguns resultados de antes e depois para vocês. Então, uma faixa de barba que realmente está em muito alta, né? Os homens têm procurado isso, principalmente pela questão da foliculite. Antes e depois de aplicação nas costas, então conseguem ver realmente a melhora significativa lá do pelo. Aqui a gente tem um post no blog falando com relação a qual equipamento de epilação escolher. Quem quiser pode escanear o QR Code e aí vocês vão ter um maior acesso a todas essas informações que a gente deu uma pincelada hoje. Eu vou mostrar para vocês com relação à velocidade de aplicação. Então, eu vou fazer a aplicação aqui para vocês conseguirem ver o quanto de disparos por segundo a gente consegue. Vou mostrar aqui na maca para vocês verem quanto de disparos por segundo a gente consegue atingir, tá? Então, no modo varredura, por exemplo, quando a gente fala de aplicação, a gente vai fazer uma aplicação de uma ida e de uma volta, tá? Se eu parametrizar uma frequência de 2, então, normalmente, a gente utiliza a frequência de 2 para trabalhar com a mão um pouco mais devagar. Então, a gente realiza o movimento e o disparo aqui, ó. Então, nós iríamos e voltaríamos com isso. Normalmente, são para áreas menores, em que a gente vai deslizar esse manípulo com mais calma. Quando a gente quer trabalhar com uma frequência, uma velocidade da mão mais rápida, ganhar com relação à agilidade de aplicação, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar numa frequência mais alta. Eu parametrizei a frequência de 7 Hz, então são 7 disparos por segundo. Então, ó, a gente consegue um disparo muito mais seguido. Com isso, a gente consegue gerar a densidade de energia necessária para conseguir, né, a cauterização desse bulbo do pelo e uma agenda mais lotada. Quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com algum dos nossos consultores, eles estão à disposição para explicar mais detalhado com relação ao Holoniac e a aplicabilidade dele. Muito obrigada, gente.